A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Esse quem vos fala, o vosso irmão em Cristo, pastor Adriano Santos. E estamos gravando mais um vídeo para a nossa sessão de estudo sobre escatologia, onde estamos com a temática sobre a identidade do anticristo. Esse é o segundo vídeo da nossa sessão, que teremos de 4 a 6 sessões ou blocos. Por que isso, pastor? Para não passar as informações em um único vídeo, para não ficar um vídeo grande de 1 hora, 1h30. Então vamos gravar por blocos, mas passaremos todas as informações necessárias, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho de notificação, tá? E vai lá no nosso primeiro vídeo, na primeira parte dessa sessão de estudo, para você pegar do início. Essa é a segunda parte. No vídeo passado nós falamos sobre os títulos do anticristo. Falamos também sobre a posição geográfica de onde o anticristo virá. Falamos também alguns aspectos do anticristo. E hoje, em continuidade, tá, a esse tema muito relevante, vamos aproveitar ao máximo. Hoje vamos falar do surgimento do anticristo. Quando o anticristo vai aparecer ou surgir? Então esse é o nosso segundo tema sobre estudo sobre a identidade do anticristo, tá? Então vamos lá. A pergunta na mente de muitos irmãos é quando o anticristo vai surgir? Quando ele vai aparecer? Não quero fugir muito do assunto, mas eu preciso explicar isso porque é sabido por parte de muitos irmãos, e quem não sabe vai pelo menos ouvir agora. Que você concorde ou discorde é uma outra questão, tá? Há uma corrente, um grupo de irmãos estudiosos, pessoas sérias de bem, homens e mulheres de Deus, que acredita que o anticristo só vai surgir depois do arrebatamento. Ou seja, eles acreditam que a vinda de Cristo, no arrebatamento, pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, e imediatamente após o arrebatamento começa a grande tribulação e assim aparece o anticristo. Só que existe um grupo de outros irmãos tão sério quanto o primeiro, tão crentes, tão salvo quanto o primeiro grupo, que acredita que o anticristo vai surgir antes do arrebatamento, ou seja, antes do arrebatamento da igreja vem a grande tribulação e o aparecimento do anticristo. E tem mais dois grupos, tá? Que são chamados de meso-tribulacionista, e outro grupo é os parcialistas. Os dois principais que eu citei os pré-tribulacionistas, que acredita que Jesus Cristo voltará antes da aparição do anticristo, e tem os pós-tribulacionistas, que acredita que antes da volta de Cristo, do arrebatamento, vem a grande tribulação e a manifestação do homem do pecado. Por exemplo, eu faço parte do grupo pós-tribulacionista. Eu acredito que antes da volta de Cristo, para vir buscar a igreja, primeiro acontecerá a grande tribulação e o aparecimento do anticristo, tá? Esse assunto sobre pós, meso, pré, a gente fala em outra sessão de estudo, tá? O foco aqui é falar do anticristo, tá bom? Dito isto, eu acredito que, assim como o apóstolo Paulo falou em sua segunda carta aos Tessalonicenses, eu queria até compartilhar
com os irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e você pode acompanhar também aí, tá? Pode conferir na sua Bíblia Sagrada o texto que vamos mencionar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 para uma compreensão melhor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístolo, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Com este versículo e tantos outros, eu sou convencido pelas Escrituras, não pelo meu achismo, não pelo que eu penso, mas pelas Escrituras, que eu poderia citar tantos outros versículos, e possivelmente eu vou citar aqui, que antes da vinda de Cristo, do arrebatamento, vai acontecer a aparição do anticristo. Então, o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que a vinda de Cristo, ao qual tanto os irmãos estavam desejando e ansiando, Paulo está dizendo que de maneira alguma vos engane, que não será assim sem que antes aconteça pelo menos duas coisas. E essas duas coisas que Paulo vai dizer, vai afirmar pelo Espírito Santo que vai acontecer, ou que precederá a vinda de Cristo. Paulo dá dois nomes para esses dois fatos, dois acontecimentos. Ele diz, primeiro, que virá a apostasia, e depois a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Nesse versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, vemos Paulo dar dois títulos àquele que nós chamamos de anticristo. Então, Paulo chama de o homem do pecado e o filho da perdição. Paulo está falando do anticristo. Então, Paulo está dizendo, está sendo enfático e categórico, que por mais que a igreja deseja e deve desejar, aguardar ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa única esperança, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, algumas coisas devem acontecer, como o próprio Jesus falou disso lá no sermão profético sobre o princípio das dores, sobre alguns acontecimentos proféticos antes da sua vinda. Então Paulo está dizendo que vai acontecer primeiro a apostasia e depois a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então, por esse versículo e por tantos outros, eu entendo que a aparição do anticristo, a manifestação do anticristo, será em um período onde o mundo estará vivendo uma densa apostasia. Eu posso te afirmar que estamos a caminho disso, pois de forma bem clara eu posso vos afirmar, e isso pode ser percebível pelos irmãos, olhando para o contexto da igreja, no Brasil principalmente, de que maneira está se comportando a igreja, de que maneira nós temos dado testemunho de cristãos, de que maneira a igreja, de modo geral, ela se comporta de acordo com a sã doutrina. Então podemos dizer que já estamos vivendo uma apostasia, só que essa apostasia ainda não chegou no seu limite máximo. Essa apostasia ainda não chegou em um patamar a qual a profecia indica. Uma vez chegando essa apostasia de forma tão terrível que ela vai chegar, então logo imediatamente acompanhado isso acontecerá a manifestação ou aparição do anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, tá? Então é isso que
para mim e para tantos outros estudiosos da Bíblia, esse versículo e tantos outros fica muito claro, tá? Então, o anticristo, ele aparecerá antes do arrebatamento, tá? O anticristo, ele vai se manifestar, tá? Então, ele vai surgir em um período de apostasia universal, tá? O apóstolo Paulo está nos indicando isso aqui, né? Outra coisa, as principais atividades do anticristo. Quais são as principais atividades que ele terá, né? Então, vamos lá. As principais atividades do anticristo, em primeiro lugar, é realizar um acordo de paz, unificar as religiões, implantação de um governo único, né? Um plano econômico global, uma só moeda. Então, o que é que temos aqui? Um acordo de paz, unificação das religiões, um plano de governo universal ou mundial e um plano econômico global, a implantação de uma só moeda, tá? Isso nós temos uma base lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, onde fala sobre a marca da besta, o número tão famoso 666. Depois nós vamos fazer um estudo só para falar disso, ok? O que é que tem mais? O anticristo, ele surgirá em um momento como este que estamos vivendo, um momento de instabilidade econômica. Então, é num momento parecido como este que estamos vivendo agora, desde quando começou a pandemia até os dias atuais e mais alguns dias à frente, onde a nossa economia no Brasil e no mundo, mas vamos falar a nível Brasil, a economia ela tem se quebrado, né? Estamos acompanhando o que é que está acontecendo aí, o desemprego em massa, empresários dando como falência as suas empresas. Isso tende a piorar. Se este momento da pandemia do coronavírus, a qual trouxe essa instabilidade econômica, que nós ainda não sabemos até que ponto irá isto, tá? Se não for neste momento agora que o anticristo vai se apresentar como aquele que trará a solução para todo esse problema, se não for neste momento, então vai acontecer um momento semelhante a isto ou até pior do que este. Se fôssemos observar e parar para escutar o que estamos vendo por aí acerca das novas ondas de crises, estamos ouvindo falar aí sobre a nova gripe suína que vai vir com toda a força, enfim. Então o anticristo ele precisa de um cenário muito parecido com este a qual nós estamos vivendo, e eu já fiz outros vídeos no Facebook, já fiz algumas pregações na igreja em algumas oportunidades, e eu quero aqui neste momento estar falando mais uma vez que o coronavírus não passa de uma cortina de fumaça. Não estou aqui dizendo que o vírus não existe, tá bom, gente? Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o coronavírus, com todos os males que ele tem causado, na verdade, no sentido profético e no sentido político, é uma cortina de fumaça para a implantação desse governo mundial. Eu posso te garantir, eu posso confirmar aqui que o palco já foi montado. Eu posso te dizer que o cenário mundial para o aparecimento do anticristo já está todo montado. Se porventura não acontecer por agora, então temos que nos preparar para algo bem pior que está por vir, porque vai ser mais ou menos parecido com esse cenário que estamos vivendo, ou um pior do que este, tá? Então, para que o anticristo ele se manifeste, ele tem que aparecer em um momento da humanidade
aonde o mundo estará passando por uma crise financeira, por uma instabilidade econômica. Então ele chegará com seu projeto, seu propósito de governo para a unificação. Já ouvimos falar aí sobre a nova ordem mundial e tantas outras coisas, tá? Mas essa não é a intenção aqui do meu vídeo, tá? Então é um momento muito preocupante e temos que estar atento às Escrituras Sagradas. Ela nos adverte a estarmos vigilantes, tá? Outra coisa que eu posso falar para os amigos é que o anticristo, ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, no seu versículo 2. Isso mesmo, o anticristo, ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este versículo do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, ele tem no mínimo 3 vertentes, ou 3 correntes, tá? A primeira vertente desse versículo é que este cavalo branco e quem está montado sobre este cavalo seja o Senhor Jesus. Então esse cavaleiro montado sobre este cavalo branco seja o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira corrente de pensamento. A segunda corrente é que esse cavalo branco e quem esteja montado sobre ele com o seu arco na mão seja o Evangelho. E por que esse cavaleiro que está montado sobre este cavalo branco? Então nessa interpretação a segunda corrente diz que o cavalo é branco porque está falando do Evangelho da paz. Então é o Evangelho trazendo paz para o mundo. E o cavaleiro que está montado sobre este cavalo, ele tem um arco. Mas por que não tem a flecha? Porque a flecha já foi atirada, foi o Evangelho. Essa é uma segunda corrente de pensamento. Só que temos a terceira corrente de pensamento sobre quem seja este cavaleiro que está montado sobre este cavalo branco. E aqui a terceira corrente é o anticristo. Eu já posso te dizer que eu acredito nessa terceira corrente. Eu acho que tem muito mais coerência do que as outras duas. Então, para mim, para tantos outros estudiosos de Apocalipse, de escatologia, de profecia bíblica, esse cavaleiro que está sentado sobre este cavalo branco, ele é o anticristo. Por que o cavalo é branco? Porque está falando de uma falsa paz. Porque um dos maiores projetos de governo do anticristo é justamente isso, trazer um tratado de paz. De acordo, está escrito lá no profeta Daniel, lá na profecia de Daniel, no seu capítulo de número 9, o seu versículo 27. Olha o que diz aqui. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Este versículo ele é interpretado por a maioria unânime dos estudiosos que aqui está falando da pessoa do anticristo, que fará um acordo de paz, principalmente com os judeus. E esse acordo de paz na profecia bíblica ali, Daniel fala sobre um tom profético de uma semana de 7 dias, só que é uma semana de anos, ou seja, para cada um dia vale um ano. Então, se são 7 dias, então isso está indicando que esse acordo será 7 anos, uma semana de anos, então 7 dias, 7 anos. Só que o profeta está dizendo que na metade da semana ele fará cessar, né, o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, ele quebrará o seu acordo de paz. Então na metade, ou seja, 3 anos e meio da semana de 7 anos, tá? Ele vai cessar, ele vai quebrar o seu acordo de paz. Então em Apocalipse 6:2, o cavalo é branco porque ele traz esse acordo de paz, tá? E o cavalo e o cavaleiro que está sentado sobre ele traz um arco. Mas por que ele traz o arco e não traz a flecha? Porque isso fala de um poder limitado que ele terá. Ele não terá todo o poder, ele terá um certo poder.
Outra coisa que fala sobre ele é que ele sai vitorioso para vencer, só que não é uma vitória total, ele terá uma vitória em parte, ele vai conquistar muitas coisas, mas não tudo. A terceira coisa que fala sobre este cavaleiro do cavalo branco é que ele tem uma coroa. Talvez esse seja um dos maiores motivos para as pessoas atrelar este cavaleiro à pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo fato que ele tem uma coroa. Então as pessoas não querem aceitar que o anticristo pode ter uma coroa. Mas por que não? Se ele será um governante. Porque ele será aceito como o rei dos judeus. É por isso que ele tem uma coroa, porque os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu rei, como seu Messias. Então eles estão aguardando ainda pelo seu Messias, pelo seu rei. E o anticristo será este rei que os judeus estão aguardando, o seu Messias. Por isso que ele tem uma coroa, porque ele será aceito como rei. Só que ele é um impostor, é por isso que ele é o anticristo, porque ele é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Ele é aquele que quer usurpar o lugar de Cristo. Ele é aquele que se levanta contra Cristo. Mas ele é um impostor. E por 3 anos e meio ele conseguirá enganar os judeus. Só que depois dos 3 anos e meio ele se revela. Então os judeus vão saber que foram enganados após os 3 anos e meio. Então eles vão saber, vão cair na real que não passava de um impostor. É daí então que vai abrir as portas para que os judeus voltem a pensar que o Messias do passado, o Senhor Jesus Cristo, era o verdadeiro Cristo. Até porque as duas testemunhas também vai estar falando disso. Até porque a igreja ainda vai continuar aqui nesse período, que é o período da grande tribulação. Queridos, vamos parar por aqui, tá bom? Vamos finalizar. No próximo bloco, nós vamos estar aprofundando mais ainda sobre este assunto. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço para todos. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.